Se este conteúdo te faz crescer, faz o mesmo pelo podcast. Subscreve e partilha com alguém que também precisa de ouvir isto. Vamos então ao episódio de hoje. Ter um diploma universitário, bem, costumava ser uma espécie de passaporte. Um passaporte, exato. Talvez não para a riqueza imediata, mas pelo menos para o primeiro degrau de uma carreira. Só que hoje, para quem sai da faculdade, parece que esse passaporte vem com um grande ponto de interrogação. E é precisamente esse ponto de interrogação que vamos analisar. Temos aqui um conjunto de fontes, artigos e dados que pintam um quadro bastante complexo do mercado de trabalho para os recém-licenciados. E no centro de tudo, quase como uma personagem principal que não sabemos se é herói ou vilão, está a inteligência artificial. Pois, A nossa missão aqui é tentar perceber o que é que se está mesmo a passar. Será que a IA é a única culpada? Ou estamos a assistir a uma espécie de tempestade perfeita em que a IA é só, talvez, a nuvem mais escura no céu? é essa tensão que torna isto tão fascinante. As fontes mostram-nos, por um lado, uma automação que parece estar a devorar os empregos de nível inicial, aqueles que sempre foram a porta de entrada. Certo? Mas, por outro, está a criar uma procura urgente por novas competências. Vamos tentar desconstruir não só as causas, mas também as consequências. E talvez o mais importante, as estratégias de adaptação que estão a surgir. Para que isto não seja só uma conversa sobre números, as fontes dão-nos uma cara para o problema. Um jovem chamado Michael, ele formou-se na Universidade de Vila Nova em maio de 2025 e ele descreve o dia da formatura como, bem, pura euforia. A família, os amigos, aquela sensação de estar no topo do mundo. É uma sensação universal, não é? Aquele momento em que se atira o capelo ao ar e parece que todos os caminhos estão abertos. 4 anos de esforço ali num pedaço de papel. Exatamente. Só que no caso dele, essa euforia não durou muito. A procura de emprego, que ele começou de forma otimista em novembro de 2024, transformou-se numa experiência que ele descreve como desmoralizante. A dificuldade não era encontrar o emprego de sonho, era conseguir sequer uma primeira entrevista. E a história do Michael, infelizmente, não é uma exceção. Os dados mostram que é cada vez mais a regra. Embora a economia americana, no geral, pareça robusta, quando olhamos para os números dos mais jovens, a imagem muda. E muda drasticamente. O desemprego na faixa dos 16 aos 24 anos atingiu os 10,4% em setembro. Mas o que me pareceu mesmo alarmante nos artigos é a anomalia dentro dessa estatística. A taxa de desemprego está a subir de forma muito acentuada, especificamente entre os recém-licenciados. Exato. Historicamente, este era o grupo mais protegido, agora essa lógica parece estar completamente invertida. Precisamente, o diploma, que funcionava quase como uma apólice de seguro, parece ter perdido parte da sua cobertura. E isso leva-nos à pergunta central. Porquê agora? Pois, qual é o motor disto tudo? E o suspeito de costume, claro, é a inteligência artificial. Vemos gigantes como a Amazon a anunciar abertamente que se estão a reestruturar para a era da IA. O que na prática significa despedir milhares para investir em IA generativa. Exato. Do ponto de vista da gestão de uma empresa, a lógica é fria, mas é direta. Se pode automatizar tarefas que antes exigiam uma pessoa, consegue-se portar custos, é uma decisão financeiramente racional. Racional para a folha de cálculo, mas brutal para alguém como o Michael, que contava com essas posições para começar. É como chegar a uma porta e descobrir que a fechadura foi trocada. E os dados aqui são muito específicos. Há um estudo de Stanford que é bastante revelador. E o que é que diz? Diz que, desde 2022, o emprego para jovens entre os 22 e os 25 anos, em funções com alta exposição à IA, caiu 13%. 13%. É imenso. É. E o mais interessante é que, no mesmo período, para trabalhadores mais velhos ou em funções menos expostas, o emprego ficou estável ou até cresceu. A IA não está a afetar toda a gente da mesma forma. E como é que isso se manifesta na prática? Qual é o mecanismo? Um dos exemplos mais claros que as fontes dão é na área da programação. As ferramentas de IA que escrevem código de nível júnior tornaram-se extraordinariamente competentes. Certo. De repente, uma empresa que antes precisava de 10 engenheiros júnior para fazer o trabalho de base, agora talvez só precise de 3 a supervisionar a IA. A procura simplesmente encolheu. E isto é só o começo, segundo as projeções? Sim, o Goldman Sachs estima que a IA pode vir a substituir até 7% da força de trabalho dos Estados Unidos na próxima década. O que não é a única peça. Apontam para algo que parece contraintuitivo. O problema pode ser também haver licenciados a mais. Exato. É uma questão clássica de oferta e procura.
A percentagem de jovens que acabam a universidade hoje é muito superior à da geração dos baby boomers, que está agora a sair do mercado de trabalho. O que, em teoria, devia ser bom. Mais qualificação, mais inovação, certo? Certo. Mas a procura por esses trabalhadores qualificados não está a crescer ao mesmo ritmo que a oferta. E porquê? Em parte, voltamos à IA, que automatiza precisamente o tipo de tarefas que seriam a porta de entrada. Portanto, para alguém como o Michael, não só está a competir com a tecnologia, como está a competir com um número recorde de outros licenciados. É um golpe duplo. E há mais camadas. Outra teoria é que estamos a viver uma espécie de ressaca pós-pandemia. Muitas empresas, principalmente as tecnológicas, entraram numa espiral de contratações. A Amazon, por exemplo, atingiu 1,6 milhões de funcionários em 2021. É um número astronómico. E agora estão a fazer um ajuste, a emagrecer. Sim, eu vi esse argumento, mas parece um pouco conveniente, não é? Um dos especialistas citados defende que essa correção já devia ter acontecido. Continuar a culpar a pandemia no final de 2025? É uma excelente questão e mostra que não há consenso. É um debate em aberto. Outro especialista, por exemplo, diz que a grande lição da pandemia não foi o excesso de contratações. Então foi o quê? Foi o que aconteceu durante a escassez de mão de obra em 21 e 22. As empresas foram forçadas a aprender a operar com menos gente, a ser mais eficientes. E essa lição de eficiência forçada pode ter-se tornado permanente. Uau! Dante-se que conseguimos fazer o mesmo com menos, por que razão haveríamos de voltar a contratar em massa? Precisamente. Portanto, temos a IA, o excesso de licenciados e empresas que aprenderam a ser mais magras. É a tal tempestade perfeita. E com tantas dificuldades, quais são as consequências a longo prazo? Isso leva-nos a um conceito económico preocupante. Cicatrizes duradouras. Cicatrizes duradouras. A ideia é que entrar no mercado de trabalho num mau momento não é só um problema temporário. Pode deixar marcas que duram décadas. Quem começa com salários mais baixos ou desemprego tem uma enorme dificuldade em recuperar o terreno perdido. A frustração desmoralizante do Michael pode não ser só um sentimento de um ano. Pode definir uma trajetória de rendimentos para sempre. Exatamente. E isso cria um efeito dominó na economia, imagino. Uma geração que ganha menos, consome menos, adia a compra de casa, de carro. E esse consumo é o que move a economia. E se ligarmos isto ao panorama geral, as implicações sociais e políticas são enormes. Um relatório da Oxfam revela um dado chocante. Qual? Entre 1989 e 2022, o 1% mais rico acumulou 101 vezes mais riqueza do que a família mediana. O tipo de desemprego que estamos a ver nos jovens licenciados só vai aprofundar este fosso. O que inevitavelmente leva ao descontentamento. Uma geração que sente que cumpriu a sua parte do contrato social, estudou, esforçou-se e, mesmo assim, o sistema não lhe dá as mesmas oportunidades que deu aos pais. Sem dúvida. Isso é a receita para a instabilidade. Transforma um problema económico pessoal numa crise de confiança política. É um cenário bastante sombrio. Mas, depois de ler tudo isto, há uma reviravolta na narrativa que as fontes apresentam. Um paradoxo. Sim. Parece que, ao mesmo tempo que a IA fecha umas portas, está a abrir outras de par em par. E esta é talvez a parte mais importante. Os dados da Handshake, uma plataforma de carreiras para estudantes, são claríssimos. Desde 2023, o número de ofertas de emprego de nível inicial que exigem competências em IA aumentou 5 vezes. 5 vezes? 5 vezes. E para estágios, o aumento foi de 4 vezes. Então, a grande narrativa de que a IA vem para nos substituir está errada. Quer dizer, não se trata de substituição, mas sim de amplificação. Exatamente. A grande revelação aqui é que o verdadeiro perigo não é ser substituído por um robô. É ser ultrapassado por alguém que sabe usar a IA melhor do que nós. Ou seja, as empresas não querem necessariamente menos trabalhadores, querem trabalhadores diferentes. E o que é que significa, na prática, ter competências de IA? As fontes definem isto como literacia em IA. Não é só saber que o ChatGPT existe, é saber como dar prompts, instruções claras e eficazes para obter o resultado que se pretende. Certo. É a diferença entre pedir vagamente a um assistente para escreve um e-mail e dizer-lhe escreve um e-mail de seguimento educado para o gestor de contratação referindo a minha entrevista da terça-feira passada. Um dá-lhe lixo, o outro dá-lhe um resultado útil. Exato.
É saber usar diferentes sistemas para diferentes tarefas e, no fundo, usar estas ferramentas para nos tornarmos mais produtivos. É quase como aprender a usar um computador há 30 anos. Deixou de ser uma vantagem para se tornar um requisito básico. A analogia perfeita. Há uma citação num dos artigos que resumiste na perfeição. A IA não substitui pessoas inteligentes e criativas. Ela torna as pessoas inteligentes e criativas mais eficientes. O objetivo não é ser a pessoa substituída pela máquina, mas sim a pessoa que pilota a máquina. Exatamente. Mas não é só tecnologia, pois não? O que também me saltou à vista foi a ênfase em algo que parece quase antiquado neste contexto: o bom e velho networking. Absolutamente. E o conselho prático é muito direto. Ter feito estágios e construído relações profissionais é descrito como a coisa número 1. Num mercado inundado de currículos online, ter uma pessoa dentro da empresa que se lembra de ter trabalhado bem contigo, que pode atestar a tua ética de trabalho, isso vale ouro, Essa ligação humana pode ser o que tira o currículo da pilha de rejeitados. sem dúvida. E é curioso que o próprio Michael, depois de tudo, termina numa nota otimista. Ele diz que tempos difíceis criam pessoas fortes e que esta luta pode fazer com que a sua geração valorize mais os seus empregos. É uma perspectiva muito madura, que nasce da adversidade. Sem dúvida. Então, resumindo, começamos com a frustração de um recém-licenciado. Exploramos esta tempestade perfeita, a IA, o excesso de diplomas, os ecos da pandemia e vimos as consequências graves para a sociedade. Mas no meio do caos, encontramos um caminho de adaptação. Um caminho que passa por dominar as novas ferramentas e, ao mesmo tempo, reforçar as competências que nos tornam humanos. Certo? É um quadro complexo, cheio de desafios, mas também de oportunidades. E isto deixa-nos com uma última reflexão. Uma questão que as fontes não aprofundam, mas que é a consequência lógica de tudo o que discutimos. E qual é? A maior parte da conversa e das nossas fontes foca-se em como os jovens trabalhadores, como o Michael, se devem adaptar. Certo. A responsabilidade é colocada no indivíduo. Aprenda a usar a IA, faz networking, ser resiliente. Exatamente. Mas e o outro lado da equação? E a responsabilidade das instituições? Como é que o sistema educativo, desde o ensino básico até às universidades, se deve transformar para preparar os alunos para este novo mundo? Se a literacia em IA está a tornar-se tão fundamental como o saber ler, não deveria ser ensinada de forma estruturada? Em vez de deixarmos que cada jovem descubra sozinho como navegar nesta nova realidade, não devíamos estar a redesenhar os currículos? Fica no ar a questão sobre se não estamos a pedir aos indivíduos que resolvam um problema que é, na sua essência, sistémico.